A paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus visite o seu coração na noite deste dia. Eu preciso fazer uma leitura antes de ministrar a palavra. É uma leitura do livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 adiante. Darei um tempo para você tomar posse da sua Bíblia, procurar esse livro, é o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é uma carta direcionada à igreja de Éfeso. É uma das cartas que está no livro de Apocalipse, e é uma carta que eu estarei explicando um pouco em sermão, e não trarei tema nenhum da minha mensagem nesse dia. O livro de Apocalipse, ele já diz revelação de Jesus Cristo. É uma revelação, é algo revelado, é algo anunciado, é algo proclamado. Mas a Bíblia diz que a carta foi destinada a uma igreja, foi direcionada a alguém, a um povo, a um rebanho. A Bíblia diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeiro precisamos entender um pouco o que significa isso. Estaremos entendendo um pouco esse versículo lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, estrelas são anjos e castiçais são igrejas. Então a Bíblia diz que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Então a carta era direcionada para o anjo da igreja. A carta era direcionada para o anjo da igreja. Estamos vivendo os dias aonde palavras são direcionadas, aonde acontecimentos são direcionados, aonde os fatos são direcionados a alguém ou a uma igreja.
Estamos vivendo dias de esfriamento da fé, o amor se acaba e não existe uma solução ou uma resposta na boca dos nossos líderes para consolar o coração desse povo. A Bíblia diz que ele andava no meio dos 7 catiçais. Então, ele anda no meio da igreja. A carta era direcionada ao anjo, ao pastor da igreja, e Jesus disse: olha, eu ando no meio da igreja. O fato de andar é o fato de se movimentar, é o fato de não estar parado, mas o fato de escrever algo para alguém é porque queremos anunciar alguma coisa ou queremos notificar alguma coisa, corrigir algumas ações. E foi isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. O que foi que aconteceu? Versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Eu conheço as tuas obras. Essa foi a palavra direcionada ao anjo da igreja. Eu conheço as tuas obras. Se a palavra viesse do céu ao meu coração, ao seu coração, e se Deus estivesse falando para mim e para você: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo, eu sei aonde você está, eu sei qual é o programa que você perde tempo, eu sei tudo da sua vida, porque eu conheço as suas obras. É incrível quando você entra em uma penitenciária e você tem uma lei que você não pode perguntar àquelas pessoas o que foi que elas fizeram, porque todo mundo naquele lugar é inocente. Eles sempre falam: rapaz, eu sou inocente, aconteceu isso e isso, olha, rapaz, eu sou inocente. Só que quem disse que conhecia as obras era Jesus. Jesus conhecia as obras daquele pastor, daquele lugar, e disse: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então, Jesus sabia que ele trabalhava, Jesus sabia que ele tinha paciência, Jesus conhecia a vida daquele rapaz como ele conhece a sua, senhoras. Senhores, ele conhece cada andar seu, cada movimentar seu, cada deitar seu, cada levantar seu. Ele conhece. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece tudo que você faz, tudo que deixa de fazer. Ele conhece porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ainda que você pense em fazer, Ele conhece. Ele conhece todo o ângulo da sua vida. Ele conhece toda palavra que você proferiu, até aquelas que você vai proferir no amanhã. Ele conhece. Então a Bíblia diz que ele conhecia o trabalhar daquele homem, ele conhecia a paciência daquele homem. Só que vamos colocar, ou preciso que você coloque a sua vida no lugar daquele pastor. A palavra é direcionada a você, aonde Deus diz: olha, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e a tua paciência. Quem sabe você está vivendo um momento de falta de paciência, e quem sabe você está vivendo um momento com falta de trabalho. Ele conhece tudo o que está acontecendo, mas o momento crucial não foi isso. O momento crucial é que ele disse que ele andava no meio dos catiçais. Então ele estava no meio da igreja e conhecia. Então a palavra não era uma palavra pessoal, era uma palavra voltada para o lado da igreja. Então olha, ele anda no meio da igreja. Então ele queria dizer: olha, eu conheço a tua obra,
na igreja. Olha, eu conheço a tua paciência, na igreja. Olha, eu conheço tudo que você está fazendo, na igreja. Então, havia um princípio para ele. Só que a parte mais interessante é que e puseste à prova o que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. O que quer dizer? Tinha pessoas que iam, se passava por apóstolos, mas não tinha parecer nenhum de apóstolo. Hoje não, para ser apóstolo você tem que ter uma mega igreja, você tem que ser bem conhecido, ou alguém de nome te consagrar como apóstolo. Mas biblicamente o apóstolo ele tinha que conviver com Jesus. Os critérios para Matias assumir o apostolado foi totalmente diferente. Hoje não, a pessoa tem que ser conhecida, Se não for conhecida, a pessoa auto se denomina bispo ou apóstolo. Queridos, a Bíblia fala que o que prevalece é o amor. Então, para que eu vou querer ser apóstolo se Deus não me chamou para ser apóstolo? Deus me chamou para resgatar os perdidos. Deus me chamou para amar o ferido e perdoá-lo. Então, Deus me chamou para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era o discurso de Paulo. Pedro tinha um discurso para os judeus e Paulo tinha um discurso para os gentios. Eu tenho que saber qual é o meu discurso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se dizem ser alguma coisa não sendo nada. Eu acho incrível quando uma pessoa fala: minha igreja é grande, tem X pessoas. Queridos, as pessoas estão morrendo, precisando de um conforto, de um abraço, de um beijo, de um cheiro. Eu conheço um amigo que ele diz assim: Décio, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Isso não quer dizer quando a ovelha dá o bom dízimo, não quer dizer quando a ovelha tem um bom carro, quando a ovelha é a mais assídua da igreja, a mais obediente da igreja. Não, é cheiro de ovelha mesmo. É cheiro do mendigo, é cheiro do pobre, é cheiro do rico. É cheiro do ser humano que é. Então, é esse cheiro que falta na igreja. Cheiro de ovelha. Tem aquelas pessoas que falam assim: eu sou de tal igreja. Mas quando você vê, a pessoa ama outra igreja. Aí você fala: qual é o cheiro daquela ovelha? A ovelha ela precisa de um cuidado, e Deus via o cuidado daquele pastor com aquele rebanho que disse: olha, eu sei da sua paciência, eu sei do teu trabalho, eu conheço tudo que você faz. Mas ele colocava à prova aqueles que falavam ser apóstolos. Estamos vivendo dias que você não pode mais aceitar qualquer coisa. Capim é capim. Mas o mato que não é do pasto, ou o capim que não é daquele pasto, não serve. Não serve. Existe falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores que compram seus diplomas por 900, por 800 reais e falam: eu sou pastor. Mas quem chamou o tal para o ministério? O amor muda pelos perdidos. O amor muda para aqueles que precisam de ajuda. Está chegando na melhor parte. Versículo 3: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Sofreste e tens paciência. Quer dizer que naquele lugar, naquele rebanho, ele estava sofrendo, mas ele estava tendo paciência. Aonde você está, em qualquer repartição, escutando a minha voz, feche os seus olhos. Deus vê o que você sofre e vê a tua paciência. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol.
Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de dar risada, há tempo de ficar calado. Mas existe o tempo de Deus também para você ter paciência. Existe o tempo de Deus para você passar pela prova, mas sair da prova. Então esse momento é o momento de Deus. Vai dar tudo certo, Deus é com você. Alegra-te no nome de Jesus. Porque ele sofreu, teve paciência e trabalhou pelo meu nome. Como diz, trabalhaste pelo meu nome. Você trabalha pelo nome de quem? Você trabalha pelo nome de quem? Olha, eu não tenho nome. Eu não sou conhecido. Mas ninguém pode dizer que eu não trabalho em prol do nome de Jesus. Eu trabalho em prol do nome de Jesus. Eu faço de tudo para Jesus ser conhecido. Eu faço de tudo para Jesus ser o amigo das pessoas. Eu faço de tudo para as pessoas terem uma vida espiritual em casa com Jesus. Mas muitos não querem. Muitos não aceitam. Essa semana eu estava vendo uma amiga orando. Ela orava assim: Pai, eu estou afastada, eu sei que eu estou errada, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me perdoa. Mas ela fez uma oração tão diferente que eu disse: meu Deus, essa mulher é crente, ela não sabe. Porque ela aprendeu, ela conviveu, ela sabe que na alegria, na dor, na riqueza ou na pobreza, ela é crente. Ela é fiel, ela é firme, ela é constante. Ela estava lá, rapaz, foi uma oração incrível. Eu falei: meu Deus, eu venho à noite. Então ele conhecia e disse: olha, você tem trabalhado pelo meu nome. Olha, você que me ouve e que está prestando atenção na mensagem, escutando esse CD, escutando a minha voz. Hoje eu tenho 29 anos. Desde os 13, dos 11 que eu falo de Jesus, eu prego, Deus me chamou. Mas sempre em prol do nome de Jesus. Sempre em prol do nome de Jesus. Então você precisa trabalhar em prol do nome de Jesus. As pessoas querem construir uma mega casa, ter bom carro, querido. O nosso lugar não é aqui. Somos peregrinos nessa terra. O livro de 1 Pedro diz, ou é 2 Pedro, diz que essa terra vai ser queimada a fogo. O livro de Apocalipse, capítulo 21, fala: e vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, não existe. O mar já não existe. Então não preciso ter uma vida incrível aqui, porque a minha vida eterna é lá no céu, é com Jesus, é com Ele. Então você vai fazer tudo em prol dEle, vai se dedicar a Ele. Eu não estou falando para você largar tudo que você faz, largar o bom emprego, o estudo, não. Eu estou falando para você voltar tudo que você tem para Jesus. Você é rico, então faça o que você puder para ajudar os pobres. Você tem estudo, então faça um dia de caridade. Pegue lá o seu diploma e faça pela sociedade, pelos mais carentes, pelos mais pobres. A Bíblia diz: e não te cansaste. Você tem estado cansado, você está cansado e precisa que Jesus lhe ajude. Você quer largar as coisas, mas você não pode largar. Quantas vezes já passou na minha mente de jogar tudo para cima, mas pelo o amor que sinto pelos perdidos, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que estar cansado, mas eu tenho que estar ali. Então eu não posso, porque ainda que ninguém acredite, Deus acredita em mim. Nelson Mandela passou 27 anos acreditando na unificação da África, e todo mundo falava: Mandela, depois de 5 anos, Mandela desiste disso, Mandela. Aí Nelson Mandela falava: não, esse é o meu sonho, não. E passava anos e Mandela preso em uma cela pequena, quadrada, Mandela ali. Mas quando Mandela foi solto, ele realizou um dos maiores sonhos de unificação.
Então você não pode desistir. Pode levar dias, pode levar horas, pode levar anos. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu almejo coisas que eu planejo na minha vida, mas eu sou frustrado todas as vezes que eu planejo. Eu sou frustrado por quê? Porque teve um dia que eu fiz oração e disse: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. Senhor, tudo que eu planejo, desmanche e faz o teu querer, a tua vontade, os teus planos na minha vida. Você está cansado, mas não pode desistir. Você está decepcionado, mas não pode guardar isso no coração. Seja qual for a igreja que você esteja, se você estiver afastado, é a sua obrigação voltar para os caminhos de Jesus. Se você falar: eu não piso mais o pé naquela igreja, exatamente, não pise na igreja, mas pise no coração de Jesus. Diga: Jesus, eu quero te servir de alguma maneira, eu quero te honrar de alguma maneira. Vá servir a Jesus. Não quer ir para não quer ir para a igreja porque fulano lhe feriu, fulano lhe magoou. Vai para qualquer lugar que esteja perto de Jesus, que esteja com Jesus. Eu estava falando com um colega ainda ontem no telefone, liguei para ele e disse: varão, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, varão, Jesus está vendo todos os seus pecados. Aí ele fez: rapaz, o que é que você tem hoje? O que é que você tem hoje que você está ligando para mim falando isso? Eu falei: rapaz, Deus vai desmanchar todos os seus planos. Ele estava ensaiando para tocar no carnaval. Aí ele disse: rapaz, por que você está falando isso? Eu falei: rapaz, você é escolhido de Deus, Deus te chama para a obra já tem tempo, Deus te separou para as coisas dele e você não presta atenção. Aí ele fez: pô, velho, eu vou te falar uma coisa. Eu falei: diga, rapaz. Ele fez: o baixista é desviado, o vocalista é desviado e a maioria da banda que está fazendo secular hoje é desviado. Eu digo: aí, ó, já faz logo o culto, varão. Um prega, outro toca, outro faz o solo. Aí ele: rapaz, não tem jeito não. Eu digo: você vai ver o trabalhar de Deus nessa viagem sua. Se tiver, né? Claro que Deus te quer fazendo a obra dele. Aí ele: pô, irmão, não me amaldiçoa não. Eu tenho que fazer pagar meu dinheiro. Eu falei: não, Deus vai lhe ajudar. Agora você tem que fazer as coisas dele. Você está fugindo. Então, esse é o papel desse pastor. Ele estava lá, ele estava cuidando, ele estava quebrado, cansado, exausto, mas ele não renunciava, ele não largava, ele estava ali, sabe? Mas quando chega no versículo 4, existe uma das maiores frases que marca a vida de qualquer crente. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Primeiro Deus só mostrou para ele todas as qualidades dele. E depois chegou a palavra de confronto. Eu tenho, porém, contra ti. Ei, papai da glória. Aleluia. Aleluia. É, Jesus. Ele disse assim, ó: eu tenho, porém, contra ti. Foi uma palavra. Foi uma frase direcionada para ele. Olha, eu tenho algo contra ti. É quando a gente vê na rua, tá com aquela picuinha que olha para o amigo e fala assim: ó, eu tenho algo contra ti, meu irmão. E eu quero conversar com você, eu tenho algo contra ti. Deus olhou para ele e disse assim: eu tenho algo contra ti, pastor. Olha, você tem deixado as tuas primeiras obras. Você tem deixado as tuas primeiras obras. Eu não sei se você é grande, se você é magro, eu não sei como você é, eu não sei como é a sua face. É você que me escuta nesta hora, através desse áudio, desse CD, eu não sei, eu não te conheço. Você pode estar na Pituba, na Barra, no Japão, nos Estados Unidos, eu não sei. Mas Deus tem algo contra ti, você deixou o primeiro amor. Você deixou as primeiras obras, você deixou aquele amor, aquela paixão, aquela oração. Oh Deus,
Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, nesse dia, nessa hora, nesse momento. Quem sabe era a música, quem sabe eram as pregações, quem sabe era o ministério de intercessão, quem sabe era o ministério de coreografia. Você deixou, e quem sabe isso foi o seu primeiro amor. Você deixou agora, por que você deixou? Por que você abandonou? Por que você largou essas coisas? Ele falou assim: olha, eu tenho porém contra ti. Ele não disse eu tenho porém contra a igreja. Não, ele disse eu tenho porém contra ti. Sabe por quê? Quando Deus trata no individual, não é no coletivo. É no individual. Quando Deus quer me quebrar todo, trabalhar na minha vida, é eu e Ele só. É eu e Ele só, então é você e Ele só. A voz dele visita o seu coração nessa hora. A voz dele visita a sua mente, visita os seus ouvidos, visita a sua alma, o seu espírito nessa hora. Ele te confronta: olha, você tem deixado, eu tenho contra ti isso, você deixou as primeiras obras. Eu amo a minha mãe. Desde quando eu conheço a minha mãe como minha mãe, é claro, há 45 anos ela é a mesma coisa. Ela visita, ela anda. Já teve dia de ela caminhar mais de 1 quilômetro para chegar na igreja com a bexiga baixa e ter que parar no meio do caminho para urinar, para urinar porque a bexiga baixa, senão ela chegava na igreja toda mijada. É a palavra, é a simplicidade que eu tenho de explicar para você o amor que ela tinha. Ela tem 45 anos servindo a Deus na igreja. Ela visita, bota um apelido nela de carteira, mas ela quer rua, ela quer visitar, é a mesma coisa. Você errou aonde? Você falhou aonde? O que foi que você deixou para trás que hoje você se arrepende? Aí Deus olha para aquele pastor e fala assim: eu tenho porém contra ti que deixaste as primeiras obras. Aí ele fala assim: lembra-te pois de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Senão brevemente virei e tirarei de ti a tua igreja. Olha, lembra-te de onde caíste. O que quer dizer? Havia uma falha nele. Havia algo nele que ele precisava lembrar para voltar às coisas como era antes. Já imaginou aquela frase que as pessoas falam para nós: você era uma bênção. Lembra quando você fazia isso? Você era uma bênção. Eu sou uma bênção. Amadureci, cresci, não pratico algumas coisas que praticava antes, perdi algumas responsabilidades, mas preciso mudar e se levantar. Deus disse a ele: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então a vontade de Deus era que ele se levantasse, era que ele tivesse uma lembrança, porque todo ser humano tem memória. Ninguém é burro da noite para o dia, não. Todo mundo tem memória. Porque para a gente pedir a Deus, a gente cobra todo dia para Deus se lembrar. Então quando Deus lembra a gente tem que se lembrar também. Deus, eu vou tomar uma posição, eu vou me levantar e vou fazer. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Ei, aleluia. Lembra-te de onde caíste e volta e pratica as primeiras obras. Não é para você praticar as segundas, as terceiras e as quartas obras, não. É a primeira obra. É para você voltar aquele primeiro amor, aquele fervor, aquela graça, aquele momento de intercessão, aquele momento de orar. E quando o joelho estiver cansado, vai pro chão, se joga e ora, e ora, e ora. Quando não aguentar mais, no outro dia faz o jejum e lê a Bíblia, até você cansar. Aí Jesus vai dizer: é assim que eu quero você, totalmente rendido ao meu espírito, totalmente rendido à minha voz, totalmente rendido à minha vontade, totalmente rendido à minha voz, totalmente rendido à minha vontade. É assim que eu quero você, é assim que eu quero guiar os seus passos, a tua vida, o teu casamento. É assim que eu quero guiar as tuas finanças, o teu relacionamento. É assim que eu quero guiar o teu ministério. É quando você se volta para mim,
mim, é quando você se volta para a minha voz. Você escuta a minha voz nesse momento. Você escuta no interior do automóvel, na rua, na praça, no som. Você está escutando de alguma maneira a minha voz. Então volta para Cristo nesta hora. Você é desviado, você era uma bênção na mão de Deus. Hoje empresta a sua vida para instrumento das obras da carne. Renuncia a tudo agora para o que você está fazendo. O meu Deus te chama para um compromisso com Ele, te chama para um relacionamento com Ele. Ele te convence agora. Tudo que você fez, tudo que você está fazendo, levante-se da onde você está, saia do interior da onde você está e venha para Cristo. Venha para Cristo, venha para Cristo. Cristo lhe chama nesta hora. Se você estiver lá no último andar do prédio, venha, desça. Cristo te chama, Cristo te chama. Volte ao primeiro amor. Levanta-te e volte ao primeiro amor, porque senão Ele vem e tira de ti a tua igreja. Você sabe o que Deus queria dizer para o pastor? O que o pastor mais ama é a igreja. O que o pastor sabe fazer é cuidar de igreja. Pastor não sabe fazer mais nada a não ser isso, está dentro de uma igreja, cuidar de gente, é isso. Uns erram, outros acertam, mas quando você tira o brinquedo da criança, ou o que a criança mais ama, ele fica sem norte, ele fica sem o leme, ele fica sem a bússola, ele fica sem direção. Então Deus quer dizer para você, se você não se arrepender, se você não mudar de vida, Ele irá tirar da sua vida o que você mais ama, o que você está mais apegado. Ele vai tirar. Sabe para quê? Para você se voltar para Ele, para você se voltar para Ele. Então às vezes estamos apegados a algumas coisas. Eu conheço pessoas que têm N diploma, o currículo é imenso, é grande, mas não tem tempo para ir para a casa do Senhor, não tem tempo para servir ao Senhor. Aí Deus vai, tira o brinquedinho, tira o primeiro emprego, aí a pessoa passa na prova, aí vai para a igreja, aí depois Deus quer ela mais na igreja, aí tira o segundo brinquedinho dela. Ela não entende o trabalhar de Deus, mas Deus quer aquela pessoa perto dele. Deus te quer perto dele. Se você tem um filho, você tem a vida eterna. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta ao primeiro amor. Essa é uma palavra para o seu coração. A carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia Menor. Mas não é aquela carta do apóstolo São Paulo lá no livro de Éfeso. Para vocês entenderem, foi uma revelação de Jesus Cristo a uma igreja da Ásia Menor chamada Éfeso. Então, aquela revelação veio para aquele pastor. E João, quando escreveu, notificou, lançou a palavra, foi para aquela direção. E João, quando escreveu, João, quando lançou, veio vida. Que no seu coração possa ter vida, na sua mente possa ter vida, nas suas mãos possa ter o compromisso de se encontrar com Cristo. Nesta hora estarei orando por você, e você irá entregar sua vida a Jesus, estará entregando seus caminhos a Jesus. Feche os seus olhos, estarei fazendo a oração final. Pai, nesta hora, que essa pessoa, Senhor, que acabou de ouvir a minha voz e acabou de ouvir a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 adiante, uma carta escrita ao anjo da igreja de Éfeso, uma igreja na Ásia Menor. Pai, João começou a lançar aquela revelação para aquele pastor. E o Senhor tinha algo contra ele, porque ele deixou as primeiras coisas. Deus, essa pessoa deixou. Ela está desviada, ele está desviado. Senhor, ele largou, Senhor, as tuas coisas. Quem sabe ele está em uma boca de fumo agora. Quem sabe ela está fazendo vida.
Quem sabe, Senhor, ela foi para outra religião que não conhece o teu nome, Jesus. Jesus, salva essa pessoa nesta hora, ó Deus. Cura, Senhor, transforma a mente dessa pessoa. Deus, a minha voz possa trazer libertação no nome de Jesus para essa pessoa. Cura, transforma, liberta. Cura, transforma, liberta. Faz com que essa pessoa venha ter um encontro com Cristo. Faz com que essa pessoa venha ter um compromisso com Jesus Cristo, Senhor. Essa é a palavra, meu Deus. Essa é a oração final. Essa pessoa levanta as mãos agora, entregando a vida para o Senhor, voltando para o Evangelho. Deus, um dia, Senhor, eu estarei atendendo telefones assim, telefonemas assim: pastor, eu voltei para Jesus através daquele sermão seu. Pastor, eu voltei para a igreja através daquela mensagem sua. Pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Que nesse momento Jesus guie os seus passos e você procure a igreja mais próxima de sua casa. Porque só Deus pode direcionar a sua vida e mais ninguém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.